A graça tem outro sentido, no sentido de agradecimento. Graças te dou, ó Senhor. Aí é um agradecimento. Graças te dou, Jesus amado. Aí é um agradecimento. Mas quando se fala a graça de Deus, é um favor sem merecimento. Eu admiro muito, irmão Jorge, desculpe você não saber o que é graça. Todo mundo sabe, até uma criança sabe o que é graça. Aqui se fala o que é graça. De vez em quando a gente fala graça, favor sem merecimento. Glória a Jesus. Mas eu acredito que o irmão Jorge agora aprendeu o que é graça, não é? Graça é favor sem merecimento. E há outro sentido, no sentido de agradecer. Graças te dou, ó Senhor. Muito obrigado, ó Deus. É a mesma coisa. O Senhor Jesus, quando orava ao Pai, dizia: graças te dou, Senhor Deus. E assim por diante. Irmão Paulo, você está doente de quê? Ganhou uma infecção respiratória. Atingiu seus pulmões? Não, senhor, foi mesmo só as veias respiratórias. Só os canais. Uhum. Não é contagioso, por isso estou aqui. Certo. Mesmo que fosse contagioso, Ai, poderoso Senhor Jesus. aqui com Jesus Sei nada. não tem negócio de contagioso. Ele tocou a mão naquele leproso e ele ficou curado, ficou limpo imediatamente. No entanto, era proibido uma pessoa tocar num leproso. Muito bem. Lê o primeiro verso, irmã Júlia. E vós ficou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Muito bem. O segundo verso. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Pode ler mais. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, pois meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém.
esta era a nossa situação. Nós andávamos, antes de conhecer Cristo, nós andávamos segundo as potestades do ar. Potestade do ar, Satanás. Nós andávamos segundo o príncipe deste mundo, Satanás. Ele tem muitos nomes. O primeiro nome é a serpente antiga, ou antiga serpente. Depois vem dragão. Depois vem diabo e Satanás. Diabo quer dizer caluniador. Satanás quer dizer tentador. E também o nome original dele era Lúcifer. Luz e fé. Nós não vamos falar sobre ele. Nós vamos falar sobre nós. Nós, antigamente, andávamos assim, fazendo a vontade da nossa carne e a vontade dos nossos pensamentos. O que vinha em nossa mente, isso fazíamos. Mas agora, pela graça, nós somos salvos. Por quê? Porque Deus é riquíssimo em misericórdia. Deus é riquíssimo em misericórdia. E por isso nós somos salvos pela graça, favor sem merecimento. Mais adiante, o versículo diz o seguinte: pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, para que não é pelas obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Portanto, nós somos salvos pela graça de Deus. Ninguém se glorie porque é salvo. Ninguém se glorie, porque tanto faz um quanto o outro. Eu, por exemplo, não posso me gloriar de ninguém. Vocês não podem se gloriar, porque a minha salvação é do tamanho da de vocês. A minha salvação não é maior do que a de vocês. Nós temos salvação de um tamanho só. A salvação é de um tamanho só. Nós somos salvos por graça, por meio da fé. Você está vendo alguma coisa aqui no salão? Não, ninguém está vendo nada. Eu não estou vendo nada, mas a nossa fé está fitada em Jesus Cristo. Ele, portanto, é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Mas, pela fé, por graça, nós somos salvos. Amém? Glória a Jesus. Nós somos salvos pela graça, pelo favor sem merecimento de Deus. Nós somos salvos. Glória a Deus. Nesta madrugada, eu acordei
e fiquei meditando neste versículo. Pela graça sois salvos. Não é pelas obras. Não é porque sejamos bonzinhos, mas é por graça. Deus é riquíssimo em misericórdia e por isso nós somos salvos. Outra razão, a santificação é uma coisa que vem depois da salvação. A santificação, a limpeza dos nossos lábios, do nosso corpo, da nossa carne, da nossa mente, dos nossos pés. A santificação é quando a pessoa se separa da sujeira do mundo. Isso chama-se santificação. O que adianta nós termos o nome de salvos e praticarmos as coisas que um lá de fora pratica? Então não é salvação. Nós, quando somos pecadores, que não conhecemos a Cristo, nós andamos segundo os nossos pensamentos, segundo a vontade da nossa carne, porque o pecado corre nas minhas veias, corre nas veias de vocês, todos. Por isso nós somos chamados de pecadores salvos. Nós somos diferentes de um pecador perdido. O pecador perdido, não esqueçam isto, um pecador perdido é uma pessoa que não conhece a Cristo e se conhece de boca só porque ouve falar nele, mas não aceita como seu Salvador, como seu Senhor em sua vida, de maneira que nós conhecemos a Cristo. Nós conhecemos a Cristo e sabemos dizer o que Ele fez em nós, em mim, em você. Deus fez grandes coisas. Há um versículo na Bíblia que muito chama a minha atenção. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós somos assim. Se nós não praticamos esta regra, então não somos salvos e não estamos em Cristo. Porque quando Cristo está numa pessoa, tudo muda. Eu vou contar a vocês um testemunho rápido. Eu evangelizei uma advogada no Brasil, uma jovem, uma mulher nova.
E ela não era casada. Ela andava à vontade. As vestimentas dela eram vestimentas extravagantes. E um dia ela chegou na minha casa, já depois de ter aceitado a Cristo. Ela chegou, nós víamos até a calcinha dela. A roupa dela era tão transparente que mostrava até a pele do corpo. Então eu ia dizer alguma coisa para ela, mas o Senhor falou para mim assim: não digas nada para ela, deixa comigo, não digas nada. Porque ela ia se aborrecer naturalmente. Ela ia se aborrecer, ia sair da minha casa sem nunca mais querer saber de mim. Então, quando foi no outro dia, passado uns dias, ela foi à minha casa novamente, com uma roupa diferente, com um vestido diferente, sem aqueles brincos exagerados, sem aqueles cordões de ouro, sem aquela extravagância. Foi à minha casa e disse para mim: pastor, eu quero fazer um pedido. Qual é o pedido que você faz? Você ir à minha casa. Eu comprei uma casa nova, mandei construir uma casa nova, fica no endereço tal. E eu quero que o senhor vá à minha casa para orar pela minha casa e orar por mim. Eu digo, tudo bem. Aí marcamos o dia e a hora, e eu fui. E quando cheguei à casa dela, ela disse para mim: pastor Arimateia, eu mudei da água para o vinho. O Senhor falou para mim, eu ouvi a voz de Deus falar para mim assim: eu quero que você mude seus vestidos. Não quero que você ande vestida como você anda atualmente. Eu quero mudança na tua vida. Você é minha filha e não pode andar igual uma filha do mundo. Você tem que abandonar os ídolos. Esses ídolos que você tem no seu quarto, você tem que deixá-los de mão, porque senão você me perde. Isso foi o bastante para ela. Ela caiu aos pés do Senhor e pediu perdão. E chorava demais, dizendo ela que chorou demais. E quando ela falava comigo, ela falava balbuciando, isto é, com vontade de chorar. Então orei por ela e Deus confirmou todas as coisas que Deus havia falado para ela. E ela ficou convertida, mudada. Tem pessoas que não precisa a gente dizer nada, porque aquela pessoa está com o espírito armado, está na carne para dar uma resposta de acordo com o que a gente disser. E outras pessoas estão
estão humildes, recebem a palavra de Deus com humildade, e outras pessoas não aceitam recomendação nenhuma, porque não estão mudadas. Há necessidade de uma mudança. Assim, nós temos que evangelizar. Não devemos evangelizar ninguém dizendo: se você não se converter, você vai para o inferno. Não, isso não é bom. Isso não é bom porque Deus não repreende ninguém dessa maneira. Glória a Deus. Então, nós devemos andar de acordo com a palavra de Deus. Glória a Jesus. Deixa as irmãs orar primeiro. Glória a Deus. Portanto, esse texto que nós acabamos de ler fala que a salvação é pela graça. Efésios capítulo 2, de 1 a 10. E nós devemos atender esta palavra, pela graça. Ninguém aqui é salvo por obras. Ah, porque eu sou bonzinho. Ah, porque eu dou esmolas, dou muitas esmolas. Ah, porque eu faço isto, porque eu faço aquilo. Não é pelas obras. Isso é um dever seu. Se nós somos bonzinhos para com o nosso próximo, isso é dever nosso. Nós devemos mostrar o nosso amor, a nossa bondade, mostrar que somos misericordiosos. Não devemos nos basear em obras. Ah, eu sou salvo porque eu faço bem. Não. Você é salvo porque Deus te salvou, porque você creu na palavra de Deus, creu em Jesus, creu no Pai e creu no Espírito Santo. Então você é salvo, porque você creu. Agora, Ele te salvou por graça, porque Ele teve misericórdia de você, de mim, então nos salvou. Aleluia, por graça. Ele nos cura, resolve um problema, porque Ele é misericordioso. Mas isso não está no dever dele, não. Ele cura, ele faz, ele resolve um problema, porque ele é misericordioso. Ele é misericordioso, é cheio de compaixão, é piedoso, é benigno. Por isso, ele resolve os problemas. Por isso, ele nos dá a saúde quando estamos doentes, quando estamos atravessando uma dificuldade qualquer. Ele nos socorre, porque Ele é misericordioso, Ele é piedoso.
Ele é benigno, por isso ele nos socorre. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Hoje nós vamos orar. Hoje nós não temos assim uma palavra de instrução mais longa. Não. Nós tivemos uma mensagem objetiva, curta. Mas uma coisa eu digo a vocês, isso não quer dizer que a gente relaxe e a gente possa fazer alguma coisa que quer. Eu não sou meu. Nenhum de vocês aí também são de vocês. Todos nós temos um dono. Nós fomos comprados. Comprados com dólar? Não. Com real? Não. Com outra espécie de dinheiro? Não. Nós fomos comprados com ouro? Não. Com prata? Não. Com isso ou com aquilo? Não. Com bens terrenos? Não. Nós não fomos comprados com isto. Nós fomos comprados com ou pelo sangue de Jesus Cristo. Quando Cristo verteu o seu sangue na cruz, ele estava nos comprando. Antes que nós nascêssemos, antes de sermos conhecidos como gente no mundo, ele estava fazendo uma obra de compra. Compra. Ele sabia perfeitamente quem iria crer na sua palavra, crer no seu nome, crer no seu poder, crer na sua graça, no seu favor imerecível. Portanto, graça é um favor de Deus sem merecimento. Aleluia. Agora, quando nós dizemos graças te dou a Deus, então nós estamos agradecendo. Glória a Jesus. Nós vamos orar neste momento pela irmã Paula. Vamos orar por ela.